Eu sou o Juan, o doutor da turma 7. Eu vim aqui bem rapidinho só para dar uma breve introdução do que foi o projeto da turma ao longo deste semestre. A ideia do mesmo era discutir a relação entre crise e sobrevivência, desde o seu âmbito mais pessoal até o âmbito social e global. Dessa maneira, os alunos puderam investigar as diferentes facetas da crise e, principalmente, as diversas movimentações cíclicas que levam à resolução dessas situações. Portanto, espero que vocês curtam todas as investigações que foram feitas ao longo do projeto e, principalmente, tragam a sua própria reflexão sobre o que é uma crise e, mais do que isso, como sobreviver a ela. Para encontrar o significado de crise e como os processos de conflito, ruptura, construção e reconstrução estão presentes na história brasileira e mundial, relacionando-se ao conceito de sobrevivência, os alunos criaram um cartaz com palavras relacionadas ao tema crise. Estudando a rivalidade entre Portugal e Espanha, fizeram uma corrida em busca de novas terras. Os alunos foram divididos em dois grupos e o objetivo era descobrir qual chegaria primeiro à América. No final da corrida, o grupo vencedor, representando a Espanha, recebeu um binóculo, simbolizando o conhecimento tecnológico para ver e ir além. Com o binóculo, a turma observou a América, representada por um atlas com mapas do período das grandes navegações. Isso permitiu que pudessem refletir e desvendar como o continente e os habitantes nativos eram compreendidos pelos europeus. Os alunos também fizeram uma encenação a partir do conhecimento ou imaginário que tinham sobre o evento de chegada dos portugueses à costa brasileira. Após esse primeiro momento, realizaram a leitura de alguns trechos da Carta de Caminha, refletindo sobre o choque cultural entre indígenas e portugueses. Para introduzir o processo de produção escravocrata utilizado no Brasil desde o início do século XV, foi realizada uma atividade que envolveu reflexão, paladar, audição e empatia. Intitulada como O Gosto Amargo do Açúcar, essa atividade permitiu que compreendessem como o trabalho escravo foi desenvolvido no Brasil e quais as intenções dessa produção no ciclo da cana brasileiro. Assistiram a um documentário sobre a realidade atual das comunidades quilombolas no Brasil, observando como a resistência à escravidão ocorreu simultaneamente em diversas partes do país. A partir disso, os alunos escreveram algumas poesias, trazendo um sentimento de repúdio à escravidão e orgulho da luta pela liberdade de nossos antepassados. Para compreender o processo de transição do Império Brasileiro para a República Brasileira, buscaram na Revolução Francesa os fundamentos para entenderem como funciona a constituição de uma república. Com isso, levantaram diversas classes sociais, instituições e meios de influência social que existem e participam da sociedade atual. Também leram e refletiram sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, criada e publicada na França em 1789, após o início da Revolução Francesa. Ao investigarem sobre os movimentos de busca de libertação e implementação do regime republicano, cada aluno criou uma bandeira da liberdade e apresentou seus significados para toda a turma. Essa troca promoveu respeito e admiração pela produção, sentimentos e sonhos alheios, refletindo sobre o que significa a liberdade para o âmbito individual e nacional. As investigações na área de ciências tiveram início a partir de levantamentos sobre o mundo que nos cerca e a maneira como sobrevivemos nele. Investigando sobre a obtenção e armazenamento de energia e seus desdobramentos ambientais, estudaram reações químicas, átomos e moléculas, pilhas e baterias e, por meio do movimento, estudaram o dínamo. Assim, passaram a conhecer as diferentes fontes e matrizes energéticas, até chegarem à hidrelétrica, que representa a maior parte da matriz energética brasileira. Com o estudo das hidrelétricas, investigaram os inúmeros impactos ambientais promovidos por elas, como, por exemplo, o desmatamento, o desequilíbrio e a degradação ambiental, além do impacto na fauna e na flora. Nas pesquisas sobre a fauna, puderam voltar seus olhares aos pequenos seres, partindo para o estudo dos animais invertebrados e sua participação na cadeia alimentar, conectando-se a um mesmo sistema. Aprofundando seus estudos na relação estabelecida com a água, construíram um plano de contingência em relação a uma situação de crise de recursos, abarcando a crise hídrica e meios de filtragem da água. Considerando a água um solvente universal, estudaram o conceito de soluto e solvente, substância, mistura e separação de misturas, por meio de vários experimentos ilustrativos e bastante divertidos.
Por fim, assistiram ao filme Na Natureza Selvagem, de Champagne, fazendo uma análise sobre a relação crise versus sobrevivência, refletindo sobre a questão: a crise que está fora também está dentro? A partir dos três eixos condutores da discussão sobre crises, os alunos puderam investigar o conceito de espaço geográfico, que é, por excelência, o resultado da relação entre sociedade e a natureza. Para que pudessem compreender a relação entre sociedade e natureza, investigaram o conceito de trabalho. Por meio do estudo da Revolução Industrial, viram como se consolidou o sistema capitalista e as relações de trabalho assalariado. Para ilustrar essa discussão, assistiram a trechos de obras que trataram de explicar o contexto histórico da primeira e da segunda Revolução Industrial. Para refletirem de forma crítica sobre as condições dos trabalhadores, estudaram as teorias de Marx e a Revolução Socialista. Ainda investigando sobre a divisão social do trabalho e a exploração dos trabalhadores no capitalismo, os alunos fizeram a encenação de uma situação criada por eles mesmos, apresentando a sua visão sobre as relações de trabalho. Assistiram ao documentário Por uma Outra Globalização, de Milton Santos, apontando que, no mundo globalizado, o espaço geográfico ganha novos contornos, novas características, novas definições e, a partir disso, puderam produzir uma redação. Assistiram também a um documentário chamado The Corporation, cuja intenção era chamar a atenção para a responsabilidade coletiva e individual sobre os rumos da vida neste planeta em que vivemos, produzindo novamente textos com suas reflexões. Entendendo o conceito de crise como uma situação inicial posta, que chamamos de status quo, vimos que nela, o movimento cíclico de um evento que desestabiliza esta situação inicial promove uma reação, gerando uma nova situação diferente da anterior, obtendo um novo status quo. Investigando esse movimento contínuo, os alunos puderam notar que esse padrão se repete em átomos, na correnteza de rios, no movimento de placas tectônicas, no choque de meteoros com planetas e em explosões de estrelas. Isso pode ser verificado na reprodução da experiência que sintetiza o funcionamento do sistema solar na visão da curvatura espaço-tempo proposta por Einstein. Para que pudessem compreender a equação de energia cinética, que permite saber por que gastamos mais energia quando estamos correndo em vez de andar, experimentaram esta sensação depois de correr a mesma distância que andaram. Depois das divertidas investigações sobre a crise do movimento no espaço, no sistema solar e no campo gravitacional, os alunos assistiram ao filme Apollo 13, onde uma sucessão de crises na viagem para a Lua são resolvidas e os astronautas conseguem retornar a salvo para a Terra. Dessa maneira, puderam estudar as leis gravitacionais newtonianas, debatendo sobre as resoluções tomadas pelos astronautas em sua busca pela sobrevivência. Ao final do semestre, debruçados na célebre frase "penso, logo existo", do filósofo francês René Descartes, puderam refletir profundamente sobre a busca do homem por respostas sobre sua existência, gerando uma crise interna na sociedade em que se insere. Com isso, criaram um jogo, onde o objetivo foi o de melhorar a percepção e sua maneira de agir diante das diferentes manifestações de crise, utilizando a técnica de design thinking e canvas para gerar ideias sobre o jogo, e assim chegaram a uma temática escolhida pelo grupo: crise econômica, não se afetar pelo consumismo. Dessa maneira, puderam aprender calculando e ajustando as regras do jogo com o estudo das probabilidades, a fim de deixarem o jogo balanceado, com chances para todos os jogadores ganharem, sobrevivendo então à crise. O semestre teve início com um debate sobre o tema do projeto. Em seguida, investigaram o conceito de crise, passando pelos dicionários e entrando em contato com reflexões de alguns pensadores e filósofos. A partir da análise de que as crises podem ser boas ou ruins, partiram para o processo de raciocínio escrito, expondo seus conceitos acerca de coisas boas e ruins. A partir desse exercício, criaram histórias que permitiram reconhecer suas próprias intensidades textuais, tornando-as mais pesadas ou mais leves e divertidas. Estudaram o conceito de crônicas e suas peculiaridades. Formulando textos leves e descontraídos, puderam estudar os conceitos de conjunções, adjuntos adnominais e adverbiais, além de revisitar os conceitos de pronome, verbo, advérbio, substantivo e adjetivo. Já na fase de roteirização, passaram por diversos contextos até enredar um pano de fundo, onde personagens enfrentariam uma crise de sobrevivência e crises interpessoais. Por meio de rodas de conversa e criação escrita, tanto individual quanto coletiva, o resultado se deu em um roteiro que aponta aspectos diversos da nossa sociedade atual.
Nas aulas de artes, os alunos puderam refletir sobre o significado das palavras crise e sobrevivência, primeiramente entrando em contato com movimentos artísticos como o dadaísmo e a pop art, e em seguida conceberem sua própria visão sobre o que é sobreviver diante de uma crise. A segunda etapa das aulas de artes se deu com a concepção e o conhecimento técnico das static motions, ou animações com mínimo movimento. Para isso, os alunos ilustraram na forma de storyboards cada etapa das animações, como histórias em quadrinhos com elementos que se movem sobre os traços. Por fim, a partir de referências de arte minimalista, conceberam a ideia do cartaz para o produto final, trabalhando com conceitos de tipologia e semiótica.